Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui te contar sobre o pós-jogo depois da partida contra o Bragantino. Várias declarações. O Grêmio fez seus protestos, mas na rede social é verdade. Por exemplo, colocou lá no final do jogo, na publicação final no Twitter, arbitragem 1, Grêmio 0. Depois, o presidente Guerra colocou duas vezes, árbitro incompetente, exclamação, ou árbitro incompetente, interrogação, repercutindo uma entrevista do Marlon que vamos falar aqui. Mas o presidente mesmo não falou. Ele deixou para o seu diretor de futebol, Guto Peixoto, que eu também vou reclamar aqui, reportar aqui. O Arthur fez uma publicação colocando uma cara de palhaço, dizendo que é sempre assim, que uma hora cansa tudo o que aconteceu. Mas eu preciso repercutir duas figuras. O Marlon, que representou todo mundo, se arriscou, colocou a cabeça premium, ele pode ser marcado agora pelos árbitros, pode receber uma punição no STJD, isso é bem normal, mas ele falou tudo o que pensa. E o Guto Peixoto, que deu algumas declarações do tom que a diretoria gremista vai utilizar a partir de agora. Esse vídeo é para Zapay, o aplicativo que vai te ajudar a pagar IPVA, licenciamento, multa ou qualquer coisa que tu tenha do teu carro, da tua moto, do teu ônibus ou do teu caminhão. Na descrição, no primeiro comentário, tu baixa o app e paga em 12 vezes no cartão de crédito. Para baixar e fazer consultas simples do quanto que tu tá devendo é grátis. Mas se for pagar, usa meu código JBFilho20, coloca o teu cartão, usa meu código e ganha um desconto de 20%. Tá tudo na descrição no primeiro comentário, beleza? Gente, o Marlon começou dizendo que o Grêmio está sendo categoricamente roubado desde quando o Campeonato Brasileiro começou. Ele disse, nós estamos numa liga que quer melhorar o calendário, mas não consegue nem profissionalizar os árbitros. Citou o pênalti que aconteceu como baixaria. E disse, o braço estava colado. E a expulsão no Kahneman, segundo ele, não existe. Ele expulsou esse árbitro, expulsou porque ele já tinha pitado, se não me engano, no Mirassol, e ele estava bravo com o Kahneman do jogo passado, e que automaticamente levou esta situação para dentro do campo agora. O Marlon lembrou que o Grêmio já perdeu entre 16 e 17 pontos por baixo por erros de arbitragem. O clube teve seus problemas, os jogadores erraram em outros momentos, mas tem muitos pontos que estão sendo perdidos, não só pelo Grêmio, mas ele citou ali abertamente o Grêmio. Diz que em 6 jogos foram 7 decisões equivocadas da arbitragem contra o Tricolor. Só que ele falou, não é só o Grêmio, não é só o Grêmio. Na próxima rodada vai ser o Bragantino a ser prejudicado, porque os árbitros, eles não são profissionais, e mais do que isso, eles além deles não serem profissionalizados, e aí não é com remuneração, é profissionalização, é de treinamento, é de capacitação, é de todo mundo ser coerente com a mesma situação, ele disse, eles são tendenciosos. O árbitro de hoje, falou de novo o Marlon, ele tinha uma antipatia com os jogadores gremistas, pega no último jogo que ele apitou, que era o jogo contra o Mirassol. A Liga Gremista, a Liga Brasileira não dá suporte para os árbitros. Ele falou, não adianta ter palestra dos árbitros ou ex-árbitros ou de pessoas da CBF, de qualquer ramo, contando como é que funcionam as regras da arbitragem para os jogadores, se dentro de campo a decisão é outra. E ele falou, eu não tenho medo de ser punido, eu já tô fora do próximo jogo. Ele levou o terceiro amarelo. O Grêmio é que está sendo roubado. E ele usou esse termo, roubado. E aí citou uma situação que eu acho que cabe aqui um parênteses, dizendo, na Premier League tem uma regra, ele estava vendo o jogo do Liverpool mais cedo, que era assim, se o árbitro está muito perto e deu pênalti ou não deu pênalti, ele decidiu ali no campo, mas ele está perto da situação, não precisa o VAR chamar. Não precisa, porque vale o que está em campo. Só que ele reclama que no Brasil não se copia os melhores. Mas aí eu vou dizer, se porventura tivesse uma decisão, o árbitro tá perto, ele errou, e aí todo mundo do Grêmio, o próprio Kahneman, toda hora eu ouço o áudio do VAR, tá o Kahneman dizendo, vai no VAR, a gente se pede pra ir pro VAR. Então assim, isso aí ok. Só que ele terminou pedindo, o Marlon olhou pra Kahneman e disse, CBF, profissionaliza os árbitros, melhora a qualidade do teu produto, não tem mais condições de jogar assim. Foi muito lúcido, embora tenha passado ali, falando em roubo algumas vezes, o Marlon. O Guto Peixoto também falou, porque o presidente Guerra não apareceu para conversar com a imprensa. Ele falou abertamente que o árbitro deveria ser rebaixado. Ele disse assim, esse árbitro ele deveria estar apitando categorias inferiores, ele ainda não está pronto. Ele era para estar disputando sub-17, segundo ele. Ele apita assustado. Os dirigentes tentaram conversar com ele, e eu sei que não é bem conversar, né? Normalmente no intervalo todo mundo fica enlouquecido. Mas ele disse, ele estava assustado, ele estava apavorado. E dá para ver dentro de campo que o árbitro estava apavorado mesmo. Ele falou, cara, a gente quer tentar entender por que estão colocando árbitros que eram para estar apitando no juvenil no jogo do Grêmio. E ele relembrou dizendo, olha, esse mesmo árbitro contra o Mirassol, ele errou um lance claro, que estava impedido, que estava um erro muito claro, e o Grêmio disse, ele foi premiado para apitar agora.
O árbitro do VAR é o mesmo que, na visão do Guto Peixoto, cometeu um erro insano no final do jogo do Inter e Corinthians e aí foi premiado para apitar esse jogo. Eu acho que ele tá falando, o árbitro do VAR era o mesmo do Kaká, que puxou o Bruno Henrique e tal, o Corinthians reclama, o Grêmio pelo jeito, então acho que também não foi pênalti lá e tudo mais. No Grenal, e o Grêmio tá dizendo, o problema não é só o árbitro que é juvenil. No Grenal tinha um juiz que era veterano, estava afastado por um tempão justamente por cometer um erro a favor do Internacional e voltou justamente contra o Grêmio. E a reclamação gremista é, não dá para achar que todo jogo vai ser um Grenal, que o Grêmio vai fazer uma batalha, vai passar por cima dos erros da arbitragem e mesmo assim vai vencer a partida e nada vai acontecer. Ele disse, não tem... Ele não quer pensar que tem outra coisa acontecendo, mas está quase impossível. Como ele diz, olha, eu não quero achar que tem corrupção, mas está aparecendo que os caras têm corrupção. Foi esta a situação que insinuou. E ele falou, a CBF sabe que esse árbitro não tem condições de apitar um jogo desse nível e tanto não sabe que colocou um bandeira experiente para ajudá-lo. Hoje, o bandeira que estava lá era um cara já experiente, já mais carimbado, porque a CBF sabe o seguinte, pô, esse árbitro é fraco, é novato, é juvenil, e ele precisa de um cara de mais estofo para dar uma segurança nele. Mas não teve como. E aí tem uma pergunta que vários torcedores vão fazer, tá, mas o Grêmio vai ficar aceitando e só indo na reclamação? Ele falou, não, a partir de agora o Grêmio está chegando à conclusão que vai ter que agir antes dos jogos. Como alguns clubes fazem, começar a vetar árbitro. Dizer, não, esse árbitro nós não queremos. Não, esse VAR não dá. Previamente, que era uma coisa que o clube não fazia, mas disse o Grêmio que outras equipes fazem, e eles vão começar a fazer também, porque estava tentando não falar, tentando não fazer, e ele disse, só que assim, a gente é prejudicado, reclama, vai na reunião na segunda-feira na CBF, faz reunião com os árbitros, faz reuniões com as comissões, eles admitem o erro e pronto, só admitiram, não tem mais nada a partir daí. E que agora o Grêmio vai começar a dizer, não, já que não melhora, a única coisa que vai acontecer na segunda-feira é ter uma reunião na sede da CBF para dizer que eles erraram e pedir desculpas, o Grêmio vai começar a vetar o árbitro. O Grêmio vai começar a dizer, ó, esse não, esse aquele não, também não. Garantiu que há força política gremista lá dentro, com o Filipão, com o Mano Menezes, que são ex-profissionais da própria CBF, treinaram a seleção brasileira, e o próprio Luiz Wagner Vivian, que trabalhou na entidade por muito tempo. Então o Grêmio tem força. Já foram 2 vezes na CBF, vão uma terceira, não tem problema. Sugeriu que a CBF tem que introduzir o rebaixamento dos árbitros, que é uma coisa que acontece, por exemplo, na Liga Espanhola. Todo árbitro recebe uma pontuação por cada jogo apitado, e aí no final do ano, 4 descem para apitar a Série B, 4 da Série B, que são os melhores pontuados, sobem para apitar a Série A. Essa foi uma situação. A profissionalização dos árbitros, óbvio que tem que acontecer, ele concorda com isso, mas passa por uma união de clubes. Só que hoje as ligas não estão unidas, aliás, nem entre elas. O próprio Guto Peixoto admitiu isso. Lembrando que o Flamengo está brigado com a Libra, por exemplo, e que há 2 ligas dividindo ao meio os clubes do futebol brasileiro. E automaticamente, para liderar um processo desse, tem que ser um clube como o Grêmio. Relembrou que o presidente Fábio Koff já fez movimentos nesse sentido e que o Grêmio tem histórico para isso, para tentar liderar essa profissionalização. Eu só faço uma gaveta aqui, que lá atrás, o CNM ainda, quando era o chefe, queria gastar 20 milhões e fazer um centro de profissionalização dos árbitros, treinar os caras de segunda a sexta. E aí o presidente da CBF ia fazer, no fim o cara foi deposto, antes mesmo já tinha tirado de ideia porque isso não dá voto, e ao final de tudo acabou. Enfim, o Grêmio reclama e ele faz aí algumas situações que não foi pênalti do Marlon, que o próprio Pedro Henrique do Bragantino entregou o árbitro, dizendo que, que escorregou, que não era pra isso e tal, relembrando que todos os comentaristas estão dizendo que o Grêmio foi prejudicado. Enfim, basicamente o que de mais importante aconteceu nesse pós-jogo gremista e tudo que nós temos sobre isso. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.